Foi encontrado nesta quinta-feira o corpo do magnata britânico após o naufrágio de um iate de luxo. Mergulhadores encontraram nesta quinta-feira o corpo do magnata britânico Mike Lynch, cujo super iate de luxo naufragou na costa da Sicília na última segunda-feira. A guarda costeira italiana garantiu que apenas o corpo de uma mulher, a sexta das pessoas dadas como desaparecidas, permanece entre os destroços do barco. Na quarta-feira, mergulhadores especializados já tinham recuperado 4 corpos dos destroços do Baesian, que afundou a 50 metros de profundidade, perto de Palermo. Lynch, de 59 anos, um bilionário conhecido como Bill Gates britânico, celebrava com amigos, colaboradores e advogados a absolvição dele em junho, num julgamento por fraude nos Estados Unidos, que lhe poderia ter custado anos de prisão. O navio afundou em questão de minutos, a cerca de 700 metros do porto de Porticello, após a passagem de um tornado na manhã de segunda-feira. 15 das 22 pessoas a bordo foram resgatadas. A velocidade que o navio afundou e o fato de outras embarcações à sua volta não terem sido afetadas levantam dúvidas, principalmente sobre se a quilha lastrada, que funciona como contrapeso ao imponente mastro de 75 metros, estava baixada ou levantada no momento da tempestade. O proprietário do estaleiro que construiu o Baesian apontou para uma longa série de erros humanos. Ele argumentou que os passageiros não deveriam estar nas cabines e garantiu que caíram em uma armadilha. Um trabalhador brasileiro salvou uma criança que estava prestes a cair de um prédio na Espanha. Aconteceu em Alicante, no sudoeste da Espanha. Os vizinhos perceberam que uma criança tinha subido em uma varanda do segundo andar. Alertado pelos gritos, um homem que estava no apartamento ao lado saiu pela janela e, caminhando pelo parapeito da fachada, conseguiu alcançar a criança e ajudá-la a voltar para o apartamento. A polícia espanhola informou que o menor e sua família são turistas, mas não especificou de qual país. A imprensa local indicou que o homem é um trabalhador de origem brasileira, que estava fazendo uma obra na casa vizinha quando ouviu os gritos e não hesitou em se arriscar para resgatar a criança. Impressionante, um verdadeiro herói. E o vice de Kamala Harris, Tim Walz, disse na convenção democrata que a eleição de novembro será uma luta pela liberdade. Tim Walz, governador de Minnesota e escolhido por Kamala Harris para ser seu vice-presidente, aceitou a nomeação no terceiro dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago. É a honra da minha vida aceitar a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos. Tim, de 60 anos, se tornou uma força carismática na efervescente campanha de Harris, que enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais em 5 de novembro. Pouco conhecido fora do estado de Minnesota, Tim tem um currículo atípico com décadas de experiência militar, mas também como professor de geografia e treinador de futebol. Estamos todos aqui esta noite por uma razão linda e simples. Amamos este país. Sua esposa é uma professora de 58 anos que o acompanha na arena política de Minnesota há quase 2 décadas e foi responsável pela apresentação do governador. A Arena United Center também recebeu Bill Clinton. O ex-presidente, um dos pesos pesados do partido, que adotou uma postura mais discreta nos últimos anos, afirmou que Kamala Harris é uma escolha para o povo. A ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de 84 anos, e a jornalista e apresentadora de televisão Oprah Winfrey também discursaram apelando aos independentes e aos indecisos que não hesitem em apoiar Kamala Harris. Estrelas também estiveram na convenção para apoiar a candidata. O cantor Stevie Wonder fez um breve discurso antes de cantar. A multidão também celebrou a participação de muitos atores e de cantores. Já o ex-presidente Donald Trump, candidato adversário aí dos democratas pelo Partido Republicano, em seu primeiro comício ao ar livre, após o atentado que sofreu em julho.
O republicano Donald Trump atacou a democrata Kamala Harris no primeiro comício ao ar livre desde a tentativa de assassinato em julho. Trump falou aos eleitores na Carolina do Norte. O republicano, 78 anos, prometeu que fará com que o país volte a ser forte e grande e ressaltou que é capaz de evitar uma guerra com um telefonema. Ela destruirá nosso país, assim como destruiu São Francisco, assim como destruiu a Califórnia. Com a vitória de Trump, teremos novamente a maior economia da história. Faremos coisas que nos tornarão tão grandes, tão rápido. Vamos trazê-la de volta, vamos tornar a América forte novamente. Vamos tornar a América grande novamente. As medidas de segurança foram reforçadas para o evento. O republicano foi protegido por uma estrutura de vidro blindado. O serviço secreto recomendou que Trump deixasse de participar de atos públicos ao ar livre. Acostumado a multidões, ele vinha fazendo comícios em locais fechados. Olha, os Estados Unidos vivem uma nova onda, que é a Kamala Mania. Uma grande variedade de itens coloridos repletos de miçangas e lantejoulas, com as letras K e H bordadas, celebra a ascensão relâmpago de Kamala Harris na corrida pela Casa Branca. A Kamala Mania tomou conta de vez da Convenção Democrata em Chicago nesta semana. Para muitos, um bom presságio. O foco hoje são os patches. Eles são um grande sucesso. Chegamos aqui ontem e estamos quase esgotados desses patches de Kamala Harris. E nem só de objetos vive a festa democrata para oficializar o nome da vice-presidente na disputa com Donald Trump. A reunião tem ritmo embalado por DJs. Kamala Harris está na cabeça de todos, não só na intenção de votos, como por intermédio de acessórios, alguns exclusivos. Este chapéu eu fiz especificamente para a convenção e, é claro, para a senhora presidente. Eu criei nas cores pela sororidade dela, que é verde e rosa. Então eu implementei as pérolas, os temas, um pin e um arranjo floral real. Depois de fazer compras entre um discurso e outro, os militantes democratas relaxam em uma hora de descanso chamada Coconut Tree Club, em tradução livre, Clube do Coqueiro. O título remonta ao discurso da candidata de 2023 sobre a igualdade de oportunidades na educação. Na época, ela contou que a mãe, quando não concordava com os filhos, brincava que os jovens, em geral, pareciam ter acabado de cair de um coqueiro. Mas a emoção em Chicago não ficou restrita à vice-presidente. A alegria é grande com outros líderes democratas. Foi emocionante ontem à noite, foi muito maravilhoso. Para mim, a primeira vez que vi Hillary Clinton ao vivo. Oh meu Deus, isso foi tão significativo depois de passar pelos resultados das eleições de 2016 que foram tão ruins com a vitória de Trump. E também ouvi o discurso de Biden, mas todos nós ficamos emocionados mesmo quando Kamala apareceu de repente. Todo mundo tipo, uau, tão emocionante. Embora os souvenirs vendidos na Convenção Democrata não sejam uma garantia para a mudança de opinião dos trumpistas, os itens ajudam na mobilização interna no campo democrata. Quem sabe os vendedores de camisetas, canetas, copos e bijuterias não estejam vendendo apenas quinquilharias, mas também garantindo o sonho de um futuro melhor. E de Chicago, nos Estados Unidos, para o Oriente Médio, o cessar-fogo em Gaza parece cada vez mais distante. Novos bombardeios foram registrados nesta quinta-feira. As esperanças de um cessar-fogo em Gaza, onde o exército de Israel intensificou as operações nesta quinta-feira, diminuem, apesar da pressão dos Estados Unidos para um acordo. Um novo ciclo de negociações entre Israel e mediadores dos Estados Unidos, Catar e Egito deve começar nesta semana no Cairo. O presidente americano Joe Biden insistiu na quarta-feira na urgência de um cessar-fogo em Gaza e na libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas durante uma conversa telefônica com o premier israelense. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel desde o ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro, que desencadeou uma implacável ofensiva militar na faixa de Gaza. Mas a relação entre Biden e Benjamin Netanyahu esfriou
E o presidente americano pediu que Israel limite o número de vítimas civis. O gabinete do primeiro-ministro israelense insiste em alcançar todos os objetivos da guerra e afirma que isso que requer garantir a fronteira sul do território palestino com o Egito. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, rejeita a manutenção de tropas israelenses neste setor do território e acusa o governo dos Estados Unidos de incluir esta condição na proposta mais recente de trégua, anunciada na semana passada. Nós vamos para o intervalo rapidinho, não saia daí.